Desde jovem, percebi que minha sombra nunca refletia meus movimentos. Tentei contar para minha mãe e meu pai, mas é claro que eles nunca acreditaram. No começo, falavam sobre minha imaginação ser muito fértil, mas depois das primeiras vezes, se cansaram de prestar atenção nesse meu problema. A escola não foi mais fácil para mim. Rapidamente, fiquei conhecido como o garoto maluco e os amigos que já haviam me abandonado se juntaram às provocações e ao bullying dos garotos maus. Tentei agir como se não me importasse, mas quando isso continuou no ensino médio, rapidamente perdi a paciência. Passei de garoto maluco a garoto com problemas de raiva. Meus pais eram chamados pelo menos 2 vezes por semana porque eu estava sempre envolvido em algum tipo de briga. Apesar disso, realmente nunca tive nenhum tipo de problema grande até o penúltimo ano do ensino médio. Estávamos jogando futebol durante a aula de educação física. O professor foi até o galpão dos fundos para guardar as bolas de futebol. Nesse momento, James, um garoto que vinha me intimidando desde que estávamos na 7ª série, veio e me falou: "Então, Daniel, sua mãe estava na esquina a noite passada? Pergunta se ela pode sair comigo de graça hoje?" A turma riu junto com seu insulto e eu finalmente cheguei ao meu limite. Levantei-me e estava pronto para dar um soco nele quando vi minha sombra se movendo pelo canto do olho. James viu para onde meus olhos estavam apontados e se virou bem a tempo de ver minha sombra se movendo lentamente em sua direção. Ele tentou se afastar, mas minha sombra se moveu ainda mais rápido e começou a encolher em torno de seus pés. Comecei a olhar para os outros para ver se eles viram o que minha sombra tinha acabado de fazer, mas todos estavam olhando James. Olhei para ele também e vi que seu nariz começou a sangrar. Ele tentou gritar, mas grossas gotas de sangue saíram de sua boca. Depois caiu no chão quando pontos de sangue aleatórios em seu corpo começaram a aparecer. Ele finalmente conseguiu soltar um grito quando suas costelas foram arrancadas de sua pele e camisa. Seus intestinos e órgãos foram expostos ao sol quente do verão e suas costelas foram dilaceradas e quebradas. Havia um líquido preto nadando dentro de seu corpo, mas lentamente aquilo se derramou e voltou à sua forma natural, como minha sombra. Minha vida foi um pouco diferente depois disso. Claro, ninguém poderia realmente me culpar pela morte de James, mas a escola não se sentia mais confortável em me ter por perto. Meus próprios pais não se sentiam confortáveis perto de mim. Eles praticamente só falavam comigo quando precisavam. Depois disso, fui para uma escola particular e minha sombra continuou se movendo sozinha, mas não atacou mais ninguém até meu 2º ano de faculdade. Consegui fazer alguns amigos lá e até conheci minha primeira namorada, Stacy. Não havia realmente nada de errado com nosso relacionamento e eu sentia até que nós casaríamos. Mas 6 meses depois de nosso relacionamento, ela foi atropelada por um motorista bêbado. Stacy morreu antes da chegada dos paramédicos. Ela ainda estava apenas no 1º ano de faculdade. O motorista bêbado conseguiu sair praticamente ileso. Cumpriu pena de 1 ano, mas sempre achei que ele mereceria ficar preso para sempre. A primeira semana após a morte de Stacy foi de longe o período mais difícil para mim. Parecia que havia um vazio em meu coração que nunca mais seria preenchido, mas minha sombra tornou tudo mais fácil para mim. Durante os primeiros 15 dias após a morte de Stacy, eu via uma massa escura acumular-se no meio do meu quarto. Lentamente, aquilo tomava a forma de Stacy e tocava minha perna. Estava frio ao toque, mas eu podia sentir que aquilo sentia tanta dor quanto eu. No começo, isso me assustou. Pensei que essa coisa iria me matar da mesma forma que aconteceu com James, mas ela simplesmente ficou ali, tocando minha perna por alguns segundos antes de desaparecer em meu corpo. O vazio desaparecia lentamente e eu tinha uma sensação de paz. Isso, claro, não me deixava feliz, mas também estava longe de me deixar triste. Basicamente, isso me distraiu um pouco e era exatamente o que eu precisava.
Os dias ainda seriam uma droga, mas pelo menos era algo pelo qual esperar. O último dia reconfortante foi a primeira noite em que realmente senti que estava melhor. Eu ainda sentia a falta dela, mas com o tempo se tornou apenas um pensamento triste e passageiro. Como eu disse, a sombra não atacou ninguém depois de James, e eu confiava nela agora. Parecia como um irmão que nunca tive, o amigo que nunca me abandonaria, a fonte do meu conforto e segurança permanente. Num dia, eu estava andando pelo centro da cidade com um colega da faculdade às 2 da tarde. Fazia 1 hora que tínhamos terminado nossas aulas e era hora de encontrar algo bom para comer. Estávamos passando por um morador de rua, quando o braço dele de repente se estendeu e agarrou meu tornozelo. Caí no chão e a próxima coisa que percebi foi que ele estava em cima de mim e sussurrando em meu ouvido. Seu pequeno ajudante não parece gostar do meu ajudante. O que você vai fazer sobre isso, desgraçado? Fica parado para que o meu ajudante possa entrar em você. Ele só quer brincar um pouco. Tentei empurrar o morador de rua para longe de mim, mas ele não se mexeu. Meu colega também tentou tirá-lo de cima de mim, mas o homem simplesmente o empurrou para o lado como se fosse um pedaço de papel. Eu vi a sombra do morador de rua se movendo, mas ela não se moveu em minha direção. Em vez disso, ela se sentou. Depois disso, minha sombra se moveu em direção ao morador de rua e lentamente deslizou para dentro dele. Ele ficou mole depois de alguns segundos e consegui empurrá-lo para longe de mim. O cara caiu de costas e seu pescoço começou a subir e descer. Quando o homem soltou um grito aterrador, seu pescoço se abriu e músculos rasgados, ossos quebrados e uma quantidade generosa de sangue jorrou. Meu colega gritou e perguntou o que diabos estava acontecendo, mas eu fiquei sem palavras. Aprendi pela primeira vez que havia outros como eu. Novamente, ninguém conseguiu provar que eu tive alguma coisa a ver com a morte daquele cara, mas meu colega me ignorou depois disso. Ele até contou aos outros do nosso círculo de amizade. Eu estava sozinho novamente, mas não me importei. Finalmente, encontrei uma nova missão na minha vida. Abandonei a faculdade depois de terminar o semestre e voltei para minha casa. Meus pais me disseram que poderiam me deixar morar lá 1 mês antes de terem que me expulsar. Foi tempo mais do que suficiente para mim. Em 1 semana, encontrei um emprego como cozinheiro em um restaurante a cerca de 32 quilômetros de distância. 3 semanas depois, economizei o suficiente para comprar um pequeno apartamento de 1 quarto e também mantimentos suficientes para sobreviver. Eu sabia que era melhor evitar lidar com pessoas, mas o trabalho ainda me permitia ter interações humanas suficientes para manter minha sanidade. Finalmente, fiquei feliz, mas não conseguia tirar o morador de rua dos meus pensamentos. Ele tinha o mesmo tipo de sombra que eu, e eu sabia que havia outros por aí, só não sabia onde. Já se passaram 2 anos desde que comecei a trabalhar no restaurante. Recuso-me a assumir um cargo de gestão, mas o meu salário aumentou significativamente. Todos no meu trabalho me amam e finalmente comecei a me sentir confortável com eles. Mudei do meu pequeno apartamento para uma casa de 2 quartos e consegui comprar um carro barato e funcional. Tudo estava ótimo, até ontem. Eu estava vendo alguns sofás para minha sala na loja de móveis local. Depois que encontrei o certo, fiz a compra e marquei a entrega. Ao sair, vi um grupo de cerca de 30 a 40 pessoas paradas ao redor do meu carro. Elas estavam todas conversando calmamente, mas suas sombras pareciam ter suas próprias conversas. Nervoso e um pouco assustado, tentei voltar para a loja, mas minha sombra se moveu em direção ao grupo de pessoas. Quanto mais minha sombra e eu nos distanciávamos, mais difícil ficava para eu me mover ou até mesmo respirar. Quando comecei a sentir que estava sendo sufocado, desisti e fui até as pessoas, junto com minha sombra. Uma mulher parou de falar, me olhou e caminhou até mim. Ela estendeu a mão e disse: "Daniel, é um prazer finalmente conhecê-lo. Temos o observado há tempos. Tínhamos que ter certeza de que você não abusaria do seu ajudante. Não tenha medo,
O objetivo dessa visita é fazer-lhe uma oferta. Aluguel grátis, comida grátis, o que você quiser de graça, tudo o que você precisar. Em troca, você nos ajuda a limpar a sujeira que o mundo produz. Os riscos são praticamente zero para você porque seu ajudante fará isso no seu lugar. Levantei minha mão e ela parou de falar. Depois de balançar a cabeça por um segundo, perguntei: O quê? Você quer que eu deixe minha sombra matar pessoas? O que nos dá o direito de julgar as pessoas e por que você chama isso de ajudante? Ela me deu um sorriso triste antes de dizer: Eles são ajudantes porque não são simplesmente nossas sombras. Eles não refletem o que fazemos. Na verdade, são mais espertos do que todos nós juntos. E você tem razão. Não podemos confiar em nós para julgar os outros, mas eles podem. Eles só matam pessoas que sabem que estão cheias de maldade e ódio. Permitem que pessoas com o mínimo de bem dentro de si vivam. Por que você acha que ainda estou viva? Como eu disse, é uma escolha, rapaz. Ela me entregou um pequeno pedaço de papel que dizia: Ligue para esse número se quiser ajudar a limpar o mundo junto com a gente. Tentei dormir ontem à noite, mas não consegui chegar a nenhum tipo de decisão sobre a proposta. Depois de me revirar na cama por 5 horas, finalmente me levantei e olhei para fora. O sol estava começando a nascer e alguns carros passavam pela estrada. Observei mais alguns carros passando quando percebi com o canto do olho um pequeno grupo de sombras descendo a rua. Não havia ninguém por perto. O próximo carro que passou pela minha casa parou. Depois que aquele carro ficou parado por mais de 1 hora, liguei para a polícia e denunciei. Isso foi há 2 horas atrás. Os policiais chegaram e 2 deles foram até o carro. Um policial imediatamente começou a falar no rádio, enquanto o outro ficou completamente imóvel. Alguns minutos depois, outro carro da polícia apareceu junto com uma ambulância. Os 2 paramédicos tinham sombras, mas os 4 policiais não. Não quis ver mais e me afastei da janela. Os policiais bateram na minha porta e me perguntaram se eu notei algo estranho antes de ligar para eles. Eu apenas disse que o tal carro foi até a frente da minha casa e ficou parado ali. Eles me pediram para ficar na área até que me contatassem novamente. E eu apenas balancei a cabeça, confirmando enquanto eles saíam. Antes dos 4 policiais entrarem no carro, percebi que suas sombras estavam se movendo por conta própria. Até a próxima. Obrigado.